Olá, eu sou Paulo Bueno, gestor da Santa Fé Investimentos. Terça-feira, dia 11 de abril. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o mês de março. Foi um mês de recuperação nas ações de tecnologia nos Estados Unidos. Como a gente pode ver aqui, o Nasdaq subiu 6,7%, o S&P 3,5%, o Dow Jones subindo um pouquinho menos, 1,9%. Nossos fundos performaram negativo no mês de março, o Aquarius caindo 0,14%, o Scorpius 3,61%, um pouquinho pior do que o Bovespa, que caiu 2,9%. O PwC conseguiu subir 0,4% por conta da valorização do real em relação ao dólar de 3,3% no mês. Foi um mês em que a gente teve bastante coisa acontecendo, né? Aqui a nossa rentabilidade de 12 meses que a gente sempre mostra ainda deixa um pouquinho a desejar. A gente acha que isso aqui deve melhorar nas próximas semanas e nos próximos trimestres. Então, o que teve por trás dos números? Várias coisas acontecendo no mês de março, né? Então, o mercado de trabalho americano dando sinais de arrefecimento, índices importantes saindo nessa direção, como o JOLTS, como a ADP, como o próprio payroll, que saiu agora no final de semana passado. A expectativa é que o Fed não precise aumentar tanto a taxa de juros. Vai nessa direção. A crise bancária, que a gente começou o mês de março com uma crise bancária importante, com bancos pequenos americanos precisando de ajuda, o Fed agindo rapidamente, principalmente para resgatar o Silicon Valley Bank. As autoridades monetárias agiram rapidamente. Isso se espalhou para a Europa e o Banco Nacional da Suíça precisou, às pressas, organizar uma fusão do CIES, que já vinha há bastante tempo sendo pressionado pelos mercados, e o UBS. Então, esses dois bancos se fundiram. E essa crise bancária acabou fazendo com que os mercados mudassem um pouco a cabeça, passassem a acreditar que esse problema faria com que a inflação arrefecesse e que o Fed também não precisasse seguir aumentando os juros da forma com que ele vinha apontando, né? Isso provocou uma alta nas empresas de tecnologia, como a gente viu, safe haven, elas são muito capitalizadas e são empresas grandes, se beneficiam muito com as taxas de juros menores. Houve um fluxo, uma migração de fluxo para as empresas de tecnologia, o mercado de petróleo caindo durante o mês de março, no primeiro momento, também por conta desse medo de recessão, de crise bancária. E mais assim, na segunda quinzena, uns 15 dias, uma decisão inesperada, a OPEP veio e promoveu um corte de mais de 1 milhão de barris dia, o que fez com que os preços se recuperassem e a gente voltasse a ter preocupações com inflação. Então o mercado oscilou entre preocupações com inflação, preocupação com recessão, crise bancária, e assim foi o mês de março. Acabou com sinais melhores no mercado de trabalho e com uma perspectiva de que o Fed não vai precisar fazer tantos aumentos como se imagina. A gente tem decisão agora em maio, a ideia é que o Fed termine com mais 0,25 e já se fala, o mercado já precifica até quedas aí para frente no segundo semestre. Aqui no Brasil a gente teve arcabouço fiscal também durante o mês todo, a gente aguardando o anúncio do arcabouço. Ele saiu melhor do que se imaginava e pior do que poderia ser. Tem-se uma regra, vamos ver o que vai acontecer no Congresso e que melhoras ou pioras o Congresso pode trazer para essa regra que foi apresentada pelo governo. Na verdade, eu acho que foi uma vitória para o governo, para o Haddad principalmente, conseguir trazer esse arcabouço da forma que ele trouxe. Pelo que a gente viu no mercado de renda fixa, eu acho que o mercado até que aprovou, porque a curva de juros fechou bastante. E a Bolsa ainda ficou aí oscilando por conta de problemas pontuais aí, de criação de imposto de petróleo, ameaças de corte de subsídios. Um todo, a curva fechou e o mercado até que teve uma boa recepção para esse arcabouço. Vamos olhar um pouquinho sobre as nossas empresas. Então, destaques aqui na carteira: Home, CEMIG e WEG, empresas aí do setor de bens de capital, Home, WEG, setor de energia, CEMIG. Do lado negativo, as empresas de petróleo, as júniors principalmente, prejudicadas por esse imposto que foi criado aí de exportação de petróleo, PetroRecôncavo, 3R, a própria PetroRio, que também faz parte da nossa carteira, e a Ânima, que sofreu junto com o setor de educação. Lá fora, eu acho que o destaque foram as empresas de tecnologia. A gente vem falando já há algum tempo que o mercado lá fora ele iria na frente, as coisas lá estão se consolidando e o mercado americano vai acabar puxando os mercados emergentes por uma melhora como um todo, né? No mês de março, o Microsoft performando bem, Google também, essas duas principalmente por conta dessa questão da inteligência artificial aí efervescendo. Apple também vem aqui com uma boa performance. E do lado negativo, as empresas ligadas mais à economia real, né? Então, John Deere, Exxon e a própria Berkshire, que é uma holding de empresas mais de valor. Então, nossa carteira performou bem lá fora, nos ajudou também a ter uma performance melhor, principalmente no Aquarius,
durante o mês de março. E aqui, para finalizar, o nosso book de renda fixa que deu uma bela contribuição em março, a 25 contribuiu com 0,22, a 26 com 0,45 e a 50 com 0,31. Então, se você juntar o nosso book inteiro de Bs, ele nos deu mais de 1% de ganho no mês de março, o que nos ajudou a fechar praticamente no 0 a 0 e compensar as perdas. Importante isso aqui, a gente acha que ainda tem espaço para fechar bem mais. E acho que foi isso, o mês de março foi assim, e no começo de maio a gente volta com mais informações aí sobre a performance do mês de abril.